Esse daqui costuma pegar aqui ou aqui, Pacho? Geralmente aqui, mas Aqui quando assim? você adaptando... Ó, eu gosto dessa fechada. É O boa, Ed hein? gosta dessa aberta. Nossa, que Boa maquininha. ela. Ah, se eu tivesse uma dessa. Cara, você sabe que tem muito a ver, por exemplo, com a epicondilite que a gente estava falando no outro vídeo, né? Remadas assim, né, que a gente tem essa tentativa, que você tem esse, que a gente chama, né, do médio prono, ou seja, a pegada neutra, para a pegada supinada, né? Supinada de supinare, de pedir, né? São possíveis exercícios onde a gente tem uma sobrecarga do que é a musculatura flexora do punho dos dedos, tá? Agora, olha que problema. No vídeo anterior a gente viu o que é epicondilite, né? O problema do que é a extensão do punho com a sobrecarga da musculatura que fica aqui no epicôndilo. E essa epicondilite aqui, a epicondilite medial, né? Porque o epicôndilo medial está aqui, ela também tem um nome especial, chama golf elbow. Né? Essa eu não sabia. O cotovelo de tenista eu conhecia. Então, é cotovelo do golfista. Só que do golfista ela é diferente. Por quê? Porque ela é por trauma. Então, quando o sujeito vai dar o strike na bolinha no golfe, né, como ele bate aqui assim, toda a força vai para o cotovelo, fazendo uma força de bending, né, de dobrar. E essa musculatura ela é esticada. O que acontece no fisiculturista? No fisiculturista, ele acontece mais pelo esforço, mas por que ele é especial? Porque a nossa força de pressão ela é máxima quando a gente está em extensão. Ela é mínima quando a gente está em flexão do punho. O que acontece quando a gente vai pegar, por exemplo, vamos pegar essa pegada neutra mesmo. Ó, é quase irresistível dar uma fletida no punho. Você está fazendo aqui, ó. Ó a fletida como vem. Se a gente pegar como se fosse uma remada, né? Mesma coisa. Na hora que você traz para você, você vai ter essa tendência em fazer esse movimento aqui. Só que quando a gente faz a nossa flexão de punho, a nossa força de pegada se torna mínima. Isso quer dizer que o esforço se torna máximo. Então não adianta, você pode ter o antebraço mais forte do mundo, ele vai ser sobrecarregado. E quando você sobrecarrega qualquer musculatura apendicular, você tem que lembrar que você não faz um peso que é pensando num músculo desse tamanho. Você faz um peso que é pensando num tórax desse tamanho. Olha a diferença de volume que a gente tem do conjunto dorsal, ombro, bíceps, daquilo que é o nosso antebraço. E na tentativa de você colocar tudo isso para funcionar junto, aonde que vai ter uma dissipação de tensão que pode causar um problema? No elo mais fraco, e o elo mais fraco é justamente o antebraço. E ao longo do treino eu vou fazendo pegadas, alturas que vou trabalhando porções diferentes, mas aqui no antebraço está a mesma porção. E isso é um vício de movimento. Então, dependendo do atleta que você está cuidando, ele aprendeu a fazer isso aqui. Ele aprendeu a fazer essa flexão do punho. E é muito difícil você tirar isso de uma forma rápida. Por exemplo, imagina que ele está reclamando de dor e a gente quer resolver isso daí. Cara, não dá. Você tem que fazer alguma coisa aguda para resolver. Ah, liberação miofascial, fisioterapia. Cara, o que resolve isso é mecanocinesioterapia. Então, é um jeito que o fisioterapeuta trabalha, que é tipo uma musculação específica. E aí tem uma série de técnicas para ele fazer isso. A liberação miofascial, ela é secundária, ela ajuda a diminuir a hipersolicitação, então aquele músculo dolorido, aquele músculo endurecido, você consegue, na liberação miofascial, diminuir essa resposta. E aí, por último, tem as medidas analgésicas físicas. Então, a acupuntura, gelo, né, tudo isso funciona bem, corrente elétrica, né, mas eles te dão uma analgesia de mais ou menos 24 horas. Não passa disso, tem que tratar a causa. A causa o que é? É reaprender para ficar com a pegada em neutro. E aí a mesma dica que a gente falou dos exercícios que são, que dão uma tendência para a gente fazer o que é a extensão do punho. É usar o strap e usar o strap corretamente. Então aprender a passar o strap, né? O strap ele não é a favor da mão, é contrário à mão. Então se tua mão está assim, o strap vem e enrola na barra desse jeito para você fechar
ele aqui. Porque aí você transforma uma força que é de tração em uma força de rotação, um deslizamento. Então você segura esse deslizamento, né? E uma vez se segurando esse deslizamento, o teu punho fica livre e a tua muscula do antebraço, ela tá liberada disso. Qual é o único cuidado? Você usar strap, você está usando uma órtese. E quando você usa uma órtese, você está substituindo a força de algum segmento. Então, se usar aqueles corcelês, como chama que a pessoa usa? As cintas, né? Então, a cinta, ela vai enfraquecer, se você usar cronicamente, a musculatura do core e do abdômen. Então, dá para você usar, para você comprimir costela, para você fazer isso e acertar a cintura? É possível. Isso tem um nome, chama tight lacing, né? Então, não dentro da cultura de musculação, mas dentro de outras culturas, né, outros hábitos, isso é valorizado, é uma estética que é valorizada. Existem técnicas que as mulheres elas fazem o tight lacing, né, fazendo corcelês cada vez menores, mas é uma órtese. Se você abusa disso, essa musculatura perde força. Aí o que acontece? Você começa a ter dor por insuficiência. Então, antes, você tinha dor por hipersolicitação. Se você começar a usar strap, né, e não fizer nada para você treinar o seu antebraço, para melhorar o seu antebraço, o que vai acontecer? Você vai transformar antes uma dor que era por hipersolicitação em uma dor por enfraquecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque as coisas normalmente, elas facilmente viram situações crônicas, viram coisas que a gente faz na nossa vida. Usar strap é ruim? Não, não é isso. Mas você vai reservar o strap para a série mais pesada, para a sua máxima. Aquilo que você ainda consegue controlar a carga, você tem que controlar ativamente. Pode existir uma parcela no seu treino que você use o strap, tanto para prevenir a epicondilite lateral, quanto para prevenir a epicondilite medial. Porém, quando você vai usar? Talvez 10, 20% do seu treino, quando você está no ápice da força. Então, é esse o segredo. Você acha que, vamos falar, a pessoa que já não está mais naquela fase aguda, tá? Ele arrependeu o movimento, ele usa o strap nas séries mais pesadas, ele deveria ter alguma coisa específica de extensão e flexão de punho? Olha, é difícil a gente opinar, porque isso é uma coisa muito pessoal, até do atleta, né, Pacho? Mas eu acho que fortalecimento é importante de forma global no nosso corpo. Eu acho que tem que ter um momento que a gente vai fazer a quinquilharia, porque senão, o que você começa a falar? Então isso é supérfluo, daqui a pouco panturrilha é supérfluo, daqui a pouco perna é supérfluo, daqui a pouco dorsal é supérfluo. Aí vira aquele garotão peito e bíceps, né? Por quê? Porque é a única coisa que ele vê no espelho. Antigamente, quando eu comecei a treinar em Marília, não era nenhum, nem dois, nem três. Era uma galera, que era uma galerinha peito e bíceps. Sim. E por que eles só treinavam peito e bíceps? Porque estão vendo. Era a única coisa que os caras viam. A regata no espelho ali, ele tem essa conexão com essa musculatura, né? E aí tudo que ele precisava treinar, você não viu, e não era uma coisa intuitiva. O cara ele era levado pelo intuitivo, não era porque ele era burro, porque ele era isso, porque ele era preguiçoso. Não tem nada a ver com isso. É a coisa da falta de orientação. A gente não tinha profissional de educação física dentro da academia. Você tinha os instrutores, que eram caras práticos, que não tinham a profundidade necessária para fazer um físico muito elaborado. Tanto que quando você tinha uma pessoa com um físico muito bonito, era mérito próprio. Né? Era muito raro. A gente, em São Paulo, estava começando o personal training. Né? Tô falando, cara, década de 90. E geralmente o personal, se ele tinha um conhecimento, mas ele não tinha um físico, esse cara nem eu vi ele. Eu aconteci isso quando eu comecei a fazer educação física no meu primeiro estágio, com 70 quilos, de eu chegar a corrigir algum cara que estava fazendo algo errado, mas era um cara grande. Cara, se esse negócio desse certo, estava grande. Então tá, eu vou ficar tão grande que quero ver se vocês vão duvidar de mim. Calma, irmão. Pera aí que a gente vai... Calma, irmão. Pera aí, dá um tempinho que a gente vai chegar lá. Me dá um... Então, mas você vê, isso que a gente está falando é gestual esportivo. Essa é a importância do gestual esportivo. Existe uma musculação e um fisiculturismo antes do reconhecimento do gestual esportivo específico daqui da sala, né, e depois disso. Né? Por isso que também a gente estudou e propôs esse modelo. Né? Todo modelo ele tem falhas, nenhum modelo é perfeito. Mas nesse modelo que o De Salles e a gente propôs,
né? Ele parte desse pressuposto, que você ganhe força, mas fazendo o gestual perfeito. Isso não quer dizer que você não pode fazer um gestual feio em determinado momento. Não, pode, existe isso, tá escrito, é a série roubada que o Schwarzenegger fazia, mas você tem que saber quando você vai roubar. Vai ser 1 ou 2 vezes no treino todo. Exatamente, e não do começo ao fim roubando, não é esse o esquema. E se a gente consegue ajustar isso, a gente tem o espaço, por exemplo, para o treino sem a órtese, sem o strap, que o cara vai se sentir bem, ele vai sentir a musculatura responder, ele vai fazer a parte com o strap, porque aí não dá para ele sobrecarregar um cotovelo e impedir que o dorsal trabalhe, porque o cotovelo está sobrecarregado. E depois ele pode muito bem complementar isso daí. Então fazer o dia do cacareco, sei lá, o dia que ele vai fazer panturrilha, antebraço. Ué, por que não? Né? Se é uma coisa que ele não treina, só o fato dele colocar isso daí na semana, pelo menos 12 séries, né? O físico dele já vai dar uma mudada, porque a silhueta, né, ela é dinâmica, ela depende da proporção que você tem entre os membros. E se não fosse legal antebraço, ninguém ia valorizar tanto do Ramon, né? Sim. Então vamos ser objetivo, né? Existe a necessidade do fortalecimento para aquilo que é a saúde, existe o que é para o desempenho. E no desempenho, a gente tem uma palavra-chave que chama gestual esportivo. Putz, não consegui, peguei e desenvolvi uma doença ortopédica. Cara, tá bom, então vamos usar uma órtese, no caso, o strap, tanto para epicondilite lateral quanto medial, e vamos fazer fisioterapia e educando para reaprender a fazer esse movimento. E também o ideal, né? O treino prescrito e acompanhado por um treinador para o cara não sair derrapando, não queimar borracha à toa, né? Você quer acelerar? Quer. Então, acelera quando tem grip, né, cara? Pode acelerar. Galera, ó, se você caiu nesse vídeo aqui e não viu o vídeo anterior, aqui a gente bateu em cima de epicondilite medial, mas a gente tem um vídeo anterior a esse, sobre epicondilite lateral, que também vale muito a pena você ver. Doctor, brigadão. Um prazer. Tamo junto. Vocês pediram, epicondilite, tá aí. Tem uma pesada para vocês. Valeu, galera.